Boa noite, então, sejam bem-vindas, bem-vindos. Bom ter vocês conosco nessa noite de hoje. Hoje que é 4 de novembro. Eu gostaria de acolher vocês com uma oração, reflexão, que está nas senhas de hoje, de Romano Guardini. Convido para que, então, a gente tenha esse momento de oração e reflexão com as palavras de Romano. Eu me recebo continuamente da tua mão. Essa é a minha verdade e a minha alegria. Teu olhar me acompanha sempre, e eu vivo a partir desse olhar, meu Criador e minha salvação. Ensina-me a compreender este mistério, a saber que eu existo por meio de ti, diante de ti e para ti. Inspira-nos, Senhor, nessa noite de hoje, com tua palavra, com tua orientação. Inspira o pastor Nelson, mas na condução do nosso estudo. Que aquilo que nós aprendermos aqui seja bênção para as nossas vidas e alimento para a nossa fé. Por teu Filho amado. Amém. Pastor Nelson, está contigo? Oi, então boa noite também a vocês que estão aí. Então, há 2 semanas a gente falou um pouco sobre o fenômeno profético, sobre o que é um profeta, o que se pode saber de profetas e quais são os tipos de profetas. E agora a gente começou a estudar os livros proféticos, né? Vocês começaram a estudar na semana passada os profetas Amós e Oséias. Vocês certamente perguntaram por que por que a gente começa com Amós e Oséias e por que não começa com o primeiro livro profético? A Franciele deve ter explicado para vocês. Os livros, bom, alguma coisa sobre os livros proféticos, então. Nós temos diversos livros proféticos, né? Na verdade, na nossa Bíblia, nós temos 4 profetas chamados maiores, porque eles são mais volumosos, e depois 12 profetas menores. Só que esses livros proféticos não estão em ordem cronológica dos profetas. Eles estão por tamanho. O livro maior é o livro de Isaías, por isso ele está no começo. E isso tem a ver com uma questão prática, porque os livros maiores precisavam... Só podia escrever um livro num rolo. Não tinha livro ainda naquela época, como nós temos hoje. Tinha aqueles rolos. E os 12 profetas chamados menores, porque eles são menor em tamanho, eles cabiam todos num só rolo. Então, a gente colocou eles juntos no final, né? E aqui, se vocês começaram com Amós e com Oséias, é porque eles foram, de fato, cronologicamente, os mais antigos, né? Dessa gama de 16 profetas, dos quais temos livros preservados. Amós e Oséias são os primeiros a se manifestarem. Por isso a Franciele começou com esses 2 profetas, Amós e Oséias, que são do século VIII antes de Cristo. Século VIII antes de Cristo vai de 800 a 700 antes de Cristo. Então a gente conta para trás, né? 799, 798, 797, até chegar em 700, aí nós estamos no final do século VIII, aí começa o século VII. Então, Amós e Oséias atuaram, isso certamente a França explicou, no Reino do Norte, que aquela vez Israel estava dividido em 2 reinos, do Norte e do Sul. E agora eu vou falar sobre Isaías e Miqueias, que são os 2 profetas do século VIII que atuaram no Reino do Sul. Então,
Reino do Sul, capital Jerusalém, Reino do Norte, capital Samaria. Muito bem. Agora, uma outra questão curiosa que talvez a maioria de vocês não saibam. O livro de Isaías é um compêndio. O que é um compêndio? O livro de Isaías não é só de Isaías. O livro de Isaías contém profecias de diversas épocas, de diversos profetas. A gente dá o nome do livro de Isaías porque ele foi o primeiro profeta que atuou no século 8 a.C. Mas depois, como havia espaço no rolo, a gente acrescentou profecias de outros profetas de outras épocas. Isso dá para notar bem claramente quando a gente lê o livro. O estilo muda, o contexto é diferente. Por exemplo, até o capítulo 35, o Templo de Jerusalém ainda existe. Se você do capítulo 40 em diante, o Templo de Jerusalém não existe. Então a gente pergunta por que é isso? Bom, é outra época. É a época em que, depois da destruição do templo, então esses capítulos foram anexados no final do livro. Então, para encurtar a história, o livro o livro atribuído a Isaías é um livro de diversas épocas, de diversos profetas. Nós vamos tratar hoje somente o profeta cujo nome conhecemos, Isaías, e que atuou no século 8. Os outros profetas, que se chamam de o segundo Isaías e o terceiro Isaías, nós não vamos tratar hoje. Eles estão mais adiante. No capítulo 40 em diante está o segundo Isaías, no capítulo 55 em diante está o terceiro Isaías, que são todos profetas de épocas diferentes, mas cujas palavras estão num só livro. Vocês devem se lembrar que quando eu falei do fenômeno profético ou da literatura, que não existia naquela época o conceito de propriedade intelectual, né? A gente não fazia questão de dizer isso aí é dele, isso aí é daquele outro. A gente achava que tudo é palavra de Deus, pode juntar tudo também num livro só, mesmo que seja de épocas diferentes, mesmo que seja de autores diferentes. Isso como introdução. Então, o profeta Isaías e o profeta Miqueias são quase contemporâneos. Isaías começou um pouco antes e Miqueias um pouco depois. Eles são também quase contemporâneos de Oséias. Então, enquanto Oséias profetizava no norte, Isaías e Miqueias profetizavam no sul. Isaías é um profeta da capital, de Jerusalém. A gente não sabe a origem dele, mas ele tem acesso fácil ao rei, por exemplo. Ele vai encontrar o rei no happy hour, na caminhada do happy hour do reino, eles dois se encontram e conversam. Então, muitos acham que ele era, talvez, alguém vinculado a pessoas que têm contato com o rei. Sabemos que Isaías também era casado, né? Interessante que eu acho que eu já falei isso para vocês, que ele era casado e a mulher dele, ele chama a mulher dele de profetisa. Então, ele nunca se chama a si mesmo de profeta, mas ele chama a mulher dele de profetisa. Então, a gente não sabe explicar isso direito. Pode ser que a mulher do Isaías tenha sido, de fato, uma profetisa profissionalmente, que ela ganhava dinheiro com profecias. E sabemos também que ele tem 2 filhos. 2 filhos com nomes muito estranhos, com nomes simbólicos. Vocês certamente já ouviram que Oséias também tinha filhos com nomes simbólicos. Não passaram esse texto não, Oséias 1, onde é que Oséias tinha 2 filhos e uma filha, e cada um tinha um nome simbólico que expressava a mensagem que ele queria traduzir. Se vocês têm ali o texto de Isaías, eu vou ler então os nomes dos 2 filhos dele. Capítulo 7, versículo 3, está o primeiro filho. Aqui diz: disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá,
ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Aqui, Isaías recebe a ordem de ir lá encontrar o rei e levar o filho dele junto. E o filho se chama Um Resto Volverá, em hebraico, She'ar Yashuv. Esse She'ar Yashuv, o que significa isso? O que vocês acham que um resto... Por que ele dá o nome dele Um Resto Volverá? Um Resto Voltará? Um Resto Retornará? Vocês conseguem explicar isso? Por que será que a gente dá... Um pai dá um nome para um filho desse jeito? Isso é quase uma... Eu não sei como é que a gente ia chamar isso, é uma esquisitice, no mínimo, né? A gente sabe que tem pais que dão nomes loucos aí para os seus filhos, mas esse aqui também assusta. Por que pais dão nomes aos filhos assim tão diferentes? Eu já vou dizer o nome do segundo filho. Capítulo 8, versículo 1. Versículo 3. Eu fui ter com a profetisa, fala o profeta Isaías, e ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de Rápido, Despojo, Presa, Segura. Isso é um nome composto de 4 substantivos. É bem simbólico isso aí. Então, geralmente a gente diz que esses nomes resumem a mensagem de juízo de Isaías. Ou seja, um resto voltará, tem a ver com, vai haver uma batalha, o exército judaíta vai para a batalha e só vai voltar um pequeno grupinho, o resto vai voltar. Os outros não vão voltar. E o segundo filho, Rápido, Despojo, Presa Segura, também é do ambiente militar, que faz alusão a que o exército vai perder uma guerra e cada um vai pegar rapidamente aquilo que ele consegue carregar e vai fugir. Então, por isso o nome Rápido, Despojo, Presa Segura. Então, esses nomes curiosos que vocês viram lá em Oséias, aqui em Isaías, querem simbolizar uma parte da mensagem. Nós sabemos, de resto, muito pouco de Isaías. Uma lenda diz que ele foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. Mas isso é lenda. A gente não tem nenhuma comprovação disto. Existem muitas semelhanças entre Isaías e Amós. Também o Isaías criticou a sociedade da época. Vocês certamente viram de Amós algumas críticas sociais, né? E, se vocês leem Isaías, eu não vou só pensar alguns textos, porque eu quero estudar um outro texto depois com vocês. Crítica social, se vocês pegam, eu vou citar um texto só, Isaías capítulo 5, versículo 8, vocês vão se lembrar muito bem logo do Amós. Aqui diz, capítulo 5, versículo 8, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Aqui ele fala dos latifundiários, né? E das pessoas que compram uma casa após a outra, ou um campo após o outro, e faz com que muitas pessoas fiquem sem teto, ou muitas pessoas fiquem sem terra. Então, é o processo de latifundização da época que o Isaías critica, né? Vocês se lembram também que o Amós fez críticas ao culto, né? Ele diz lá, eu detesto os vossos sacrifícios, eu detesto os vossos cultos. Também o Isaías critica o culto.
Por exemplo, deixa eu ver, capítulo 1, versículo 11, um pequeno versículo. Lembra bem Amós: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Eu não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quer dizer, lembra o Amós, que também critica o culto, né, israelita, que é só um culto de fachada, mas que não tem nenhuma profundidade, não tem nenhum sentido interno, interior. Nós temos de Isaías um relato de vocação. E eu queria ler esse com vocês, e fazer um pequeno estudo com este, e depois deste eu queria fazer um pequeno estudo de um outro texto que vocês talvez conheçam até melhor. Vocês têm ali o texto, Isaías capítulo 6. Eu convido então vocês a abrir esse texto. Isaías capítulo 6. Franciele, você quer colocar na tela talvez o texto? Eu não tenho no computador. Ah, não tem. Não. Eu também acho que não tenho no computador. Mas todo mundo tem Bíblia junto. Aí se Todos você quiser têm? no próximo eu posso projetar do celular, mas no computador eu não tenho. Tá. Todo mundo tem Bíblia junto. Todo mundo tem. Alguém gostaria de ler então o texto? Isaías capítulo 6, versículos 1 até 9. Oi? Cadê? Bora, vem. Cadê? Aqui, vem desse lado. 6, de 1 a 9. Isaías capítulo 6, versículos 1 até 9. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriu o rosto, com 2 cobriram o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins faz tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando como uma tenaz uma brasa, que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: vai e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Muito obrigado, até aí. O que chama a atenção nesse texto? Eu acho sempre muito impactante a cena da brasa tocando os lábios. Isaías para tirar a iniquidade. A brasa, isto que ele tira do altar e coloca nos lábios. E toca os lábios, exatamente, toca os lábios é um ritual de purificação, já que os lábios são imperfeitos, como é que ele pode profetizar,
Como é que ele pode ser um profeta se eles têm os lábios impuros ou imperfeitos? Então, ali eles são purificados. O que mais? Vocês conheciam esse texto? Conhecia, Miriam? Eu já li ele está até assinalado aqui por mim como tendo sido lido. Onde vocês acham que ocorreu esta visão? Aqui ele diz que é uma visão, né? Eu vi o Senhor. Eu vi Deus. Onde é que ele viu Deus? Não sei. No templo, né? No templo, diz aqui, né? Então, por que no templo? Diz aqui, num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então ele se imagina que Deus está no templo. Essa visão dele, que Deus está no templo e que ele tem um manto grande que enche todo o espaço do templo. Sim. E o que mais ele enxerga? Os serafins são anjos, né? O que são serafins? Pois é, são seres assim intermediários entre humanos e divinos. Então são seres meio divinos. Normalmente a gente acha que as asas devam ser, né, aludir a anjos. Aqui eles têm até 6 asas e não só 2, né? As 6 asas. Serafins de fato é um personagem assim mítico que aparece em diversos lugares. Os serafins também são aquelas cobras, aquelas cobras do deserto lá do Moisés também são chamados de serafins, mas ali eram cobras abrasadoras, né? Ou seja, a gente não sabe bem o que é, mas são seres semidivinos que estão no séquito, que estão dentro que cercam o exército, fazem parte do exército celestial, vamos dizer assim. Então ele vê esses seres voando, não é? E o que eles faziam, os serafins? Cantavam santo, santo. Isto, vocês conhecem esse santo, santo, santo? Faz parte da liturgia de que rito? Da ceia. É da Santa Ceia, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória, né? Então nós temos esse 3 vezes santo também na nossa liturgia. Então é um canto de louvor, Então os serafins cantam louvores. E enquanto eles cantam os louvores, o que acontece? O que o profeta sente? O profeta que está no templo, né, que ele imagina que Deus mora, né, rodeado de anjos, o que acontece nesse templo, além do louvor? Aqui do versículo 4 diz, a minha Bíblia é um pouco diferente. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. O que significa as bases tremeram? O alicerce do templo? Isto, os alicerces, ou aqui fala em limiar. O que é o limiar? O limiar são a entrada do templo, né, que tem as portas estão em cima de gonzos, né, onde é que a gente faz a porta girar, e esses gonzos então começam a tremer e a trepidar, como se fosse o quê? Um terremoto, né? Então aqui a gente tem a visão de que
Isaías se imagina quando Deus aparece, a terra treme, né? Nós temos em muitos lugares isto, quando Deus se manifesta, a terra treme, né? Quando, por exemplo, nós vimos lá no texto de Êxodo 19, quando Deus desce no Monte Sinai, a terra tremeu. Se lembram do texto esse? Né? A terra treme quando Deus se manifesta, né? Então, além disto, nós temos outra imagem aqui. Além do tremor, nós temos a imagem Da fumaça. da fumaça, exatamente. Você já se lembra também da fumaça de outro lugar, né? No Monte Sinai também havia fumaça que subia, ou seja, fogo e fumaça são maneiras ou são expressões da manifestação de Deus. Quando Deus se manifesta, a gente se imagina que tem tremor e tem fumaça. E também tem fogo, né? Nós vimos lá no texto da vocação de Moisés, onde que a sarça está queimando, tem fogo, né? Muito bem. Aí, qual é a reação do profeta quando acontece isso tudo? Uma visão de Deus. O que acontece quando alguém enxerga Deus? E experimenta essas manifestações, o tremor de terra, a fumaça, Deus chegando e os serafins cantando, santo, santo. Qual é a reação do profeta? Estou perdido. Ai de mim. Ele fica com um susto enorme, né? Fica com medo. É o tremor, ele começa a tremer também junto com os alicerces do templo, né? Ele fica com medo, estou perdido. Por quê? Quem se aproxima de Deus, do santo, sabe que ele não é santo, ele é impuro e imperfeito. Então, toda vez que existe essa experiência do sagrado, a gente se sente como que perdido, porque esse contato não é possível, né? O sagrado não pode se encontrar com o profano. Se alguém é impuro, não pode encontrar Deus, senão ele morre, né? Nós vimos isso já em outros lugares, né? Quem se aproxima de Deus vai morrer. Quem enxerga Deus tem que morrer. Então, aí ele está com medo, porque não, né? Ele é impuro e se defronta com essa aparição, esse Deus. Só que aí agora muda a história. Agora tem a virada da trama, né? Agora os serafins tomam a iniciativa, ou seja, Deus toma a iniciativa. E agora aquilo que o Franciele falou antes, né? O que faz um dos serafins? Ele traz uma brasa. Onde é que ele tira a brasa? Do altar, né? O altar geralmente não ficava dentro do espaço do templo, mas fora. Por quê? Para queimar sacrifício, cordeiro, pomba e terneirinho. Quer dizer, isso dá uma fumaça enorme, dá um cheiro enorme. Então, isso fazia do lado de fora, no pátio do templo. Então, mas no pátio do templo tinha. Agora, pode ser que também esse altar aqui seja o altar do incenso. Também o altar do incenso ficava dentro do templo. Então, ele se imagina que uma brasa do altar do incenso foi tirada e tocado nos lábios. Já vimos por quê, né? Assim, o sagrado toca os lábios do impuro e assim purifica os lábios e capacita o Isaías a ser um profeta, a falar em nome de Deus. Agora, o mais curioso está no fim. Se até agora já foi tudo meio curioso, né? É uma visão, assim, a gente não sabe nem explicar se ele estava com todos os seus sentidos aptos, o Isaías, ou se ele já estava meio confuso, né? Em todo caso, o finalzinho é que deixa a gente mais confuso ainda, né? O que ele agora ele ouve a voz de Deus. E o que é essa voz? O que ele ouve? O que ele escuta? Ele faz uma pergunta. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem enviarei?
enviarei para onde? Certamente, enviar para o povo. Para que enviar? Para falar uma mensagem. Pronto. Aí o profeta, todo afoito, diz: eu vou. Quer dizer, essa espontaneidade é que a gente gostaria de ter nas comunidades também. Eu vou. Né? Todo pronto, todo solícito, envia a mim. Envia a mim. Então, agora vem a mensagem que o profeta é para anunciar. E essa mensagem a gente quase não entende. O sentido dessa mensagem. Vai e dize a este povo: ouvi, mas não entendais. Por que é para falar alguma coisa que eles não vão entender? O que vocês acham? Por que o profeta recebe a ordem? Fala, fala, fala. E eles não vão entender. Ou então, vede, vede, mas não percebais. Essa é uma boa reflexão agora. Então, alguém tem uma suspeita? Está todo mundo tão quietinho assim, que eu queria fazer um estudo bíblico diferente hoje, né, que a gente pudesse falar mais e não só eu ficasse tagarelando aqui. É que, quem sabe seja assim, nós humanos temos uma compreensão das coisas, mas Deus tem outra compreensão, então o profeta vai falar o que Deus quer que seja transmitido, mas nem sempre as pessoas vão escutar, entender e ver. Então, Deus já está antecipando a reação das pessoas que vão ouvir. Então, já está alertando o profeta: você vai falar. Só que você vai ter uma reação contrária daqueles que vão te ouvir. Né? Então, Miriam, bem isso, né? A gente sabe, ou Deus já sabe de antemão: eu vou enviar essa pessoa, ele vai falar, só que ele não vai ser compreendido. Então, ele já embute essa não compreensão, ele já alerta para essa não compreensão. Muito bem. Aqui o profeta fala ele mesmo da sua experiência visionária. Ele diz assim: eu vi o Senhor. Naturalmente, ele está dentro dos moldes religiosos da sua época. Ele vê o Senhor no templo, porque as pessoas acreditavam que Deus pudesse, né, fazer sua morada no templo de Jerusalém. Então, Isaías está dentro desse aspecto cultural de que Deus mora lá no Santo dos Santos, no fundo do espaço maior do templo. E lá ele tem essa vocação para profeta. Isaías, no entanto, é conhecido por sua mensagem, por uma outra mensagem sua, que nós conhecemos bastante, ouvimos falar bastante na época de Advento e na época de Natal. A pastora Franciele deve pregar muitas vezes sobre textos de Isaías quando começa o Advento e antes do Natal. São os textos que nós chamamos de promessas messiânicas. Que textos são esses? Promessas messiânicas, como o texto diz, são as promessas de que virá um futuro Messias. E quando a gente fala em Messias, a gente logo pensa em Jesus Cristo. Porque a palavra Cristo é tradução da palavra Messias para o grego. Messias significa em hebraico aquele que é ungido. Ungido tem a ver com unção. A unção, na verdade, é um ritual de derramar azeite em cima da cabeça de alguém.
Isso é ungir, isso é um ritual da unção. O que significa esse ritual da unção? Vocês já sabem, ou talvez já ouviram falar disso, né? Quem eram as pessoas que eram ungidas? Tem a ver com a escolha, né, para uma função. Exatamente. E do É espírito, né? A gente não sabe direito a origem desse ritual, mas no Antigo Testamento e também fora do Antigo Testamento, no Antigo Oriente, os reis eram ungidos. Somente os reis eram ungidos. Por quê? Porque os reis recebiam uma força e um poder especial de Deus. Então, de modo que eles eram protegidos especialmente pelas divindades. Então, eles, por assim dizer, se tornavam representantes de Deus na Terra. Por isso, eles eram ungidos. Então, se a gente fala em Messias, fala ungido, a gente fala de um novo governante que virá em nome de Deus, ou motivado por Deus, ou enviado por Deus para governar o povo. Então, toda vez que a gente fala em Messias no Antigo Testamento, é um cargo político, né? Um ungido, um rei que vai governar o povo, né? E nessas expectativas de um novo governante se mostram aquilo que o povo desejava de um país, de uma sociedade melhor, sob um governo melhor. Nós temos no livro de Isaías diversos textos que podem ser chamados de promessas de um Messias, ou de um rei, ou de um governante ideal para o povo. O primeiro texto eu vou ter. Muitos dizem que esse texto não se enquadra, porque ele não fala diretamente de um Messias, mas mesmo assim ele é tão conhecido nas nossas comunidades e tão conhecido no Novo Testamento que ele determinou muita teologia do Novo Testamento até hoje. E por isso nós vamos ler Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 10 a 16. Isaías capítulo 7, versículo 10 a 16. Posso ler? Pode. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fastigardes os homens, mas ainda fastigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu temes de medo. Talvez eu deva contextualizar o texto, essa discussão entre o rei Acaz e o profeta Isaías. No começo do capítulo, eles falam que Acaz tem medo porque ele está sendo atacado por uma coalizão de 2 reis, o rei de Israel e o rei da Síria. Eles estão já nas portas de Jerusalém e o Acaz vai perguntar para Isaías: o que eu faço? Né? Será que eu vou ter que me entregar? Será que nós vamos perder? Será que a cidade vai ser destruída? O que eu faço? Qual é a vontade de Deus? E Isaías diz: não temas, esses 2 reis que estão tentando te
chantagear, estão te ameaçando para tu entrares numa coligação contra o Império Assírio. Essa é o contexto. Eles querem obrigar que o rei de Judá entre numa coligação que vai depois redundar em fracasso. E Isaías diz, não entre na jogada deles, porque esses dois reis são dois tições fumegantes. Eles vão fumegar um pouquinho, mas não tem mais fogo. Isso eles vão embora logo e as coisas não vão mudar. Melhor você confiar em Deus do que fazer qualquer besteira agora. E daí, Isaías pergunta, você quer um sinal de que essa é a vontade de Deus? Ele disse, não, eu não vou querer um sinal, não vou tentar Deus e pedir um sinal para ele comprovar que isso aí é verdade. Então, a partir disso, Isaías disse, então, eu vou dar esse sinal. Ou seja, em nome de Deus, Deus vai dar esse sinal. E agora o sinal qual é que é? O sinal está no versículo 14. Né? O sinal está no versículo 14. Eu leio de novo o versículo 14. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual é que é esse sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. O que vocês lembram disso aí? O que isso aí faz lembrar vocês? O nascimento de Jesus. Pois é. Maria e Jesus. A virgem conceberá e o filho se chamar Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Então, esse texto foi usado pelo Novo Testamento como sendo uma profecia do nascimento virginal de Jesus. Há muita discussão sobre esse texto, porque os judeus criticavam bastante os cristãos que usavam esse texto. Eles diziam que os cristãos não sabiam ler a Bíblia, porque os cristãos falam aqui que a virgem conceberá, enquanto que o texto hebraico não fala em virgem, diz a mulher jovem conceberá. Então, os judeus sempre atacaram os cristãos por falarem na virgindade, no nascimento virginal de Maria, e se apoiarem nesse texto, enquanto que o texto hebraico não fala de virgem, mas fala de jovem mulher. Em todo caso, aqui, o texto português, naturalmente, é um texto cristão, então ele se adaptou à interpretação cristã desse texto hebraico, de modo que somente o texto grego fala em virgem, o texto hebraico não. Então aqui o texto em português segue a versão grega e não a versão original hebraica. Mas isso é o de menos, né? Se Jesus Cristo nasceu de uma virgem ou não, também isso não é tão importante para a fé cristã. O que a gente não sabe ao certo se isso aqui é para ser um novo governante que vai nascer. Porque não fala de Messias, não fala de rei, não fala de nada. Quer dizer, a gente não sabe se isso aqui é uma esperança messiânica, uma profecia messiânica de um novo governante ou não. Muitos dizem aqui, ele vai, como é que é? Antes que o menino saiba distinguir entre bem e mal, esses dois reis vão ser desamparados. Ou seja, o próprio texto não fala num reinado, num governo desse menino, mas fala de um prazo de tempo em que toda essa ameaça que existe vai terminar. O prazo de uma criança nascer e poder, saber distinguir a coisa certa da coisa errada. Então, em poucos anos, toda a situação política vai mudar. Essa é a mensagem do versículo 16. Mas o Novo Testamento achou que isso aqui era uma profecia que indicava para Jesus. E por isso o Novo Testamento fala do nascimento virginal e fala
do Emmanuel, Deus conosco, Deus está com Jesus Cristo, tudo isso eles acharam que cabia bem para explicar quem era Jesus. E vocês, o que vocês acham? Agora eu quero botar vocês aqui na roda de conversa, né? Olha, eu acho que sim, que dá para interpretar isso como uma profecia sobre Jesus. Então, muito bem, aqui a gente tem que distinguir duas coisas. Certamente o Isaías, quando disse isso, não pensou em Jesus, especificamente na pessoa de Jesus. Agora, quando Jesus veio e os discípulos dele tentaram entender Jesus, e os discípulos conheciam o Antigo Testamento, disseram, Jesus bem pode ter sido essa pessoa. Então, olhando na retrospectiva, a partir da experiência que se tem com Jesus, a gente pode dizer, de fato, Deus estava com ele. Assim como Deus estava com esse menino aqui que ia nascer, conforme a profecia de Isaías. Então, na retrospectiva, os cristãos fizeram a interpretação certa. Agora, a gente não pode dizer que Isaías está pensando em Jesus Cristo, que vai vir daqui a 800 anos, vai vir uma pessoa que vai ser esse Emmanuel, porque pelo prazo que ele dá, não é tanto tempo para se esperar para que ele chegue a nascer, né? O menino, esse do qual que ele está falando, vai nascer bem logo, aí é mais adiante, daqui a 10 anos no máximo, ele vai ter nascido, né? E não daqui a 800 anos. Então, essa é a diferença que a gente tem que sempre manter quando a gente lê o Antigo Testamento, né? Ele diz uma afirmação e mais tarde os cristãos interpretam ou usam essa para explicar quem foi Jesus Cristo. Então, pastor, dá para dizer uma coisa? Pois não? Tá. Eu concordo também que o Isaías não sabia da vinda de Jesus, mas como nós somos portadores da mensagem de Deus, de vez em quando eu acho que a gente também fala coisa, não que não sabe, mas que Deus nos usa como instrumento e nem sempre a gente mesmo se dá conta disso. E o que mais que eu queria dizer? A outra não me lembro. Bom. Sim, você está se referindo a um fenômeno assim aberto, né? Quando alguém diz uma coisa, essa mensagem pode ultrapassar o limite da própria consciência do que fala, né? Então, ele pode ultrapassar os limites históricos e temporais e cronológicos, né? E depois, mais tarde, muito mais tarde, pode perceber que essa mensagem que foi dita numa certa época também tem significado numa outra época. Isso é muito frequente nos textos bíblicos. Por isso, os textos bíblicos eram lidos e relidos e sempre de novo interpretados de forma diferente, né? E essa é uma dinâmica dentro da própria Bíblia, onde a própria Bíblia se interpreta a si mesma, né? Se relê assim, se vê. Os textos são relidos e reinterpretados, né, do Novo Testamento, do Antigo Testamento até o Novo Testamento e até hoje, né? Quando a pastora Franciele faz uma pregação sobre um texto bíblico, ela reinterpreta essa palavra que foi dita há muitos séculos atrás. Então, esse processo, essa dinâmica de interpretação e reinterpretação faz parte do texto bíblico, né? Assim como Lutero dizia, né, o que é a palavra de Deus? Palavra de Deus é quando a gente interpreta o texto de tal forma que ele se torna relevante para nós. Então, isto é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o testemunho vivo, ou aquilo que é relevante, que se torna relevante para nós. Já falamos agora de um aspecto hermenêutico aqui, que vai até a pregação do culto dominical. Acontece. Agora, de fato, eu queria pegar um segundo texto,
que esse, de fato, é considerado como um dos mais antigos textos proféticos que apontam para um governante futuro. É o capítulo 9 de Isaías. Capítulo 9 de Isaías, quem tem a Bíblia protestante é o versículo 2. Quem tem a Bíblia católica é o versículo 1. Porque vocês sabem que a Sociedade Bíblica do Brasil tem a numeração do texto grego e as editoras católicas têm a numeração dos versículos e capítulos do texto hebraico. E por isso, às vezes, não combinam os capítulos e os versículos. Né? Mas o texto é o mesmo, só a contagem é diferente. Então, quem tem o texto do Almeida ou da linguagem de hoje, que são textos da Sociedade Bíblica, é o capítulo 9, versículo 2 até 7. Alguém se dispõe a ler? Sim. Isaías 9, 2 a 7. Pois não. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhes deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados. Acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Essa foi a linguagem de hoje, né? Yes. 2 erros de tradução eu já observei já de início. A linguagem de hoje usa o termo rei. O Isaías evita o termo rei. Ele não quer confundir o governante futuro com o rei que ele conhece. Então, quando aparece rei ali, é porque essa palavra pode cortar da Bíblia, da linguagem de hoje. Não existe nenhuma palavra rei aqui nesse texto aqui. Existe o governo, né? E não existe também descendente do rei Davi, também não. O Isaías não acredita em um descendente do rei Davi. Ele fala de trono de Davi, mas o trono de Davi é o trono de Israel, né? O trono de Judá. Quem vai sentar no trono de Judá não vai ser nenhum descendente do rei Davi. Aqui... Posso fazer uma pergunta? Aqui, quando fala do trono de Davi, aqui o Novo Testamento, então, não segue a teologia aqui de Isaías, né? Porque no Novo Testamento, Jesus é descendente de Davi, né? Não é isaiana. Essa concepção de Messias não é de Isaías. Ela é posterior. Existe já depois, na época do exílio, novamente a ideia de que o Messias será descendente de Davi. Mas quando não existia mais dinastia de Davi, aí se fala novamente na dinastia de Davi. Está entendendo? Então, a situação é diferente. Enquanto que existe a dinastia de Davi, até 587, não se quer mais um rei descendente de Davi. Só quando ele não existe mais essa dinastia, aí se volta a querer. É complicado, né? Mas o Isaías não quer. Mas o que ele diz aqui?
ele fala em metáforas, né? O povo que estava nas trevas viu uma luz. O povo que estava na região da sombra da morte viu uma luz. Essa luz é uma metáfora para quê? É uma metáfora para alegria, né? O povo vai novamente ter alegria, né? Como se alegram na ceifa, ou seja, como os que estão colhendo o trigo e a cevada, eles vão se alegrar pelo produto colhido. Assim o povo vai se alegrar. Por que vai se alegrar? 3 vezes tem um porquê aqui. Versículo 4, porquê. Versículo 5, porquê. Versículo 6, porquê. Primeiro, vão se alegrar por quê? Fim da opressão. O jugo foi quebrado. A vara que castigava foi quebrada. O cetro, o cetro é o bastão de comando, foi quebrado. Esse é o primeiro, fim da opressão. O segundo porquê, versículo 5. Toda bota com que anda o guerreiro e toda veste revolvida em sangue serão queimados. O que significa isso? A bota é a bota do soldado, né? É o coturno. A veste é a farda do militar, porque ela está coberta de sangue, porque tem carnificina, porque quando vai na batalha, um mata o outro, né? Então fica suja de sangue. E essa roupa, essa vestimenta dos soldados vai ser queimada. Isso é simbolismo para quê? Não mais vai haver guerra. As roupas e os sapatos, os coturnos vão ser destruídos, porque não vão mais ser necessários. Não vai mais haver guerra. Essa é a segunda alegria. E a terceira, o terceiro motivo, porque um menino nasceu. E o governo é dele. O governo está sobre os seus ombros. Não diz que vai ser o rei. O governo está sobre os seus ombros. Ele vai ter os nomes, os epítetos dignitários. Ou seja, quando um rei é escolhido, ele recebe novos apelidos, novos nomes, né, que querem mostrar como é que vai ser o governo dessa pessoa. Então, aqui os epítetos, os apelidos que ele vai ganhar, os novos nomes que ele vai ganhar, é Conselheiro Maravilhoso, um Deus Forte, um Pai Eterno e um Príncipe da Paz. Quer dizer, tudo coisas que o povo almejava de um verdadeiro governante e que os reis da época não tinham. Como os reis da época não tinham, eles não queriam um novo rei, eles queriam uma outra coisa parecida, mas não igual, né? E o que caracterizaria, então, esse novo governante é que ele seria um conselheiro, ou seja, ele sabe aconselhar, ele tem inteligência para receber conselhos, ele vai ter a força de Deus, ele vai ter a inspiração de Deus, ele vai ser pai da eternidade, ele vai durar e vai ser príncipe da paz, ou seja, ele vai ser um governante da paz e não da guerra. Então, de fato, a paz vai ser a meta e os pilares vão ser o juízo e a justiça, como diz o versículo 7. Essa é mais ou menos a expectativa normal que as pessoas tinham de um governante, que ele fosse justo, que ele não trouxesse inimizade e guerra, mas trouxesse a paz, a harmonia dentro do povo, para que todo mundo pudesse viver em paz e fazer o seu trabalho e poder ter a sua vida em liberdade, né? Essas coisas simples para nós, na verdade, né? São coisas simples, cada um poder viver a sua vida. Ele achava que o governante deveria providenciar isso. E ele esperava que o Messias futuro, o termo Messias não aparece. Quer dizer, não aparece o ungido, mas aparece o governante. O governante futuro deveria possibilitar uma vida dessas. Uma vida de alegria, uma vida sem opressão, uma vida de paz e uma vida onde o governo é inteligente e justo.
nada de anormal. Quer dizer, a gente pensa assim, puxa vida, se a gente vai... A gente pode agora falar de Jesus Cristo. O que ele trouxe disso aqui, o que ele não trouxe, o que ainda nós estamos aguardando, né, depois de Jesus Cristo. Muita gente tem que dizer assim, Jesus Cristo talvez trouxe parte disso aqui. Mas se a gente olhar bem, ele não trouxe tudo isso aqui. Nós ainda não temos um governo onde existe paz, né, onde existe justiça. Né? Então, a gente, como cristão, o que eu ia dizer? A gente pode dizer que Jesus Cristo veio para reforçar essa expectativa. Né? Nós queremos isto. Talvez ele nos mostre com a sua vida um pouco disto, mas que nós ainda não chegamos lá. Eu acho que a gente também pode dizer. Então, quando a gente prega no Advento, a gente prega que a gente está ainda à espera desse Jesus que voltará para trazer efetivamente toda essa realidade desse novo governo, que eu ia chamar de reino de Deus. Né? Isso aqui é uma tentativa de dizer, olha, o reino futuro de Deus vai ser, esperamos que ele seja assim. Né? E nós estamos lá, Jesus Cristo nos trouxe o reino de Deus, nos trouxe sinais, e os inícios do reino de Deus. Manifestações do reino de Deus, mas o reino de Deus na sua completude ainda não temos. A gente ainda vive nessa transitoriedade, nessa imperfeição, onde ainda existe ódio, onde ainda existe injustiça, onde ainda existe guerra. Né? Mas vamos para o terceiro texto, que o tempo está se esvaindo. O terceiro e último texto. Esse é um texto... Vocês conheciam esse texto que nós lemos agora, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Um trecho é de um hino também de Advento bem conhecido. Seu nome é Conselheiro. É verdade. É isto. Capítulo 11. Isaías capítulo 11. Versículos 1 a 5. Por enquanto. Isaías 11, 1 a 5. Agora eu vou pedir para a Miriam ler de novo da Bíblia na linguagem de hoje e vocês vão conferir quais são as diferenças com as outras Bíblias. Isaías capítulo 11, versículos 1 até 5. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade, e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade, ele governará o seu povo. Muito bem. Todas as metáforas foram tiradas, né? Justiça será o cinto do seu... Quer dizer, o cinto dos seus lombos, o cinto já desapareceu, né? Então, essas metáforas bonitas do texto hebraico desaparecem. Mas, bem, logo no versículo 1, o que ela leu? Descendente de Davi. Descendente de Davi. O texto hebraico não fala de descendente de Davi. Fala de que do tronco de Jessé sairá um rebento. Jessé é o pai, ou seja, não é de Davi, mas é do pai de Davi que sairá um rebento. A outra coisa é a imagem. Qual é a imagem que se tem aqui? Do tronco sai um rebento, e das raízes sai um broto. Vocês conseguem se imaginar isso?
Vocês conseguem se imaginar quando que do tronco de uma árvore ou da raiz de uma árvore, quando o tronco brota, quando a raiz brota? Depois de ser cortada, né? Isto. A árvore é cortada, permanece o tronco e aí a raiz, a brotação vem da raiz ou do cepo, né? Não sei, vocês não são do interior, não conhecem essa. Então, essa é a imagem que o Isaías usa. Para que ele usa essa imagem? Tá falando provavelmente sim. Final do reinado, né? Isto, a árvore do reinado está cortada, não existe mais rei. Ou seja, não vai mais haver descendente de Davi. A história vai voltar para antes de Davi. E antes de Davi é o quê? É o pai de Davi. Então, um descendente de Jessé, que não é Davi, ou um ramo paralelo, um irmão, nós iríamos dizer, um irmão de Davi, vai ser o início de um novo governo. Porque os descendentes de Davi só fizeram bobagem, então queremos voltar atrás, não queremos mais descendente de Davi que faça a mesma bobagem, queremos voltar atrás, antes de Davi, para a história começar da frente. Então, é isso que o Isaías quer dizer. E a Bíblia, da linguagem de hoje, ignora totalmente isso aí, né? E inverte o significado. Bom, temos aqui, então, um rebento, um broto. Isso, naturalmente, vai ter as mesmas características daquilo que já vimos no capítulo 9, né? Espírito de sabedoria, espírito de entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. Então, o que mais se diz sobre esse novo governante? Também não se fala de rei. Estão vendo? Não existe, a palavra rei não aparece no texto, né? Mas aparece uma das funções principais que se tinha do governante, que era de julgar com justiça. Então, versículo 3, ele não vai julgar de acordo com a aparência das pessoas. Ele não vai castigar ou decidir de acordo com o ouvir falar. É daí que vem a imagem da nossa justiça. Como é que se diz hoje? A justiça é cega. Né? Tá aqui, ó. Vocês não vão ver, né? Não julgar segundo a vista de seus olhos. Daí que vem que a justiça é cega, porque ela não deve enxergar se alguém está bem vestido ou mal vestido, né? E, em especial, o que se espera do governante? Versículo 4. Espera que ele faça justiça aos menos favorecidos, aos pobres, aos mansos da terra, às pessoas simples. Então, uma das coisas que se espera do governante é que ele tenha uma atenção especial às pessoas necessitadas, porque essas vão precisar mais de justiça, porque aqui o texto já sabe que a justiça para alguns é mais justa do que para outros, né? Então a pessoa do governante deve ter um zelo especial para que a justiça, que é desfavorável aos mais necessitados, seja de fato recuperada. E aquilo que você falou lá, interessante, no final do versículo 4, o meu texto diz: ferirá a terra ou o país com a vara de sua boca. Isso, de fato, a linguagem de hoje interpretou corretamente. O que significa a vara da boca? A vara vocês usam para... Vocês também não usam mais vara, mas antigamente se usava a vara para quê? Para castigar, não é? Hoje não se usa mais a vara. É proibido usar a vara hoje. Mas aquela vara. E a vara desse governante vai ser o quê? Vai ser a palavra, aquilo que sai da boca.
Então, aqui nós temos um governante que vai tentar convencer pela palavra e não pela força, e não pela violência. Essa é uma tentativa de dizer, quer dizer, de reinterpretar os castigos horríveis que as autoridades impunham às pessoas, né? Em vez de castigos violentos, ele espera que os governantes tenham a vara da boca, quer dizer, a palavra que aconselha, a palavra que convence, a palavra que decide, não é a violência que decide, né? E, novamente, o versículo 5 fala da justiça. A justiça e a fidelidade são cintos, quer dizer, estão amarrados em torno da cintura. Então, significa o quê? Sempre o governante vai carregar junto consigo a justiça. Né? Não, o cinto não se tira. Esta também é uma dos textos muito conhecidos que são pregados na nossa época de Advento, porque nós achamos que esse rebanho tem algo a ver com Jesus. E esse governante esperado tem algo a ver com Jesus, né? O Jesus tem, de fato, uma boca profética, não é? E ele também pode castigar com a sua boca, ele pode dizer, pode repreender com a sua boca, né? O que segue ali, de fato, depois do versículo 5, na verdade, já ultrapassa, já extrapola uma expectativa messiânica. Ali já é uma coisa que, vamos dizer assim, além da expectativa de um novo governante, ali se tem a expectativa de um novo mundo, de uma nova criação. Então, esse texto que segue é muito parecido com uma nova criação, porque ele diz que o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro e o leão novo andarão juntos, e um pequenino os guiará. Ou seja, não vai mais haver violência na natureza. Não só não haverá mais violência entre as pessoas, mas também a natureza não conhecerá mais a violência. A criança de peito, como diz o versículo 8, a criança de peito brincará sobre a toca da serpente. Então, não mais vai haver violência. A serpente que lá no Gênesis é considerada inimiga do ser humano, a serpente tentará abocanhar os pés dos humanos. Aqui a serpente não mais vai fazer isso, ela vai se dar bem com as pessoas. Bom, então, isto era um pouco da teologia do Isaías. A teologia do Isaías que chegou até nós na forma dessas promessas ou dessas profecias chamadas de messiânicas, profecias de um governante novo, ideal e justo, que nós cristãos conseguimos ver na pessoa de Jesus. E por isso a gente chama de Jesus o Cristo. Essa foi a primeira confessão. Jesus é o Cristo, ou seja, Jesus é o Messias esperado. Eu queria parar por aqui. Não falei de Miqueias, mas o Miqueias vai conter talvez um só texto de Miqueias que também nós pregamos na época do Natal. Miqueias capítulo 5. Miqueias fica depois de Jonas. Capítulo 5, agora também, quem tem a Bíblia da Sociedade Bíblica é o versículo 2, quem tem a Bíblia Católica é o versículo 1. O capítulo 2 é o suficiente. O versículo 2 é o suficiente. Eu leio: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo
grupo de milhares de Judá. De ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu leio o versículo 4. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Assim termina essa profecia messiânica. Ao contrário de Isaías, o Miqueias fala em reinar, governar. E aqui, qual é a particularidade desse texto? O que chama a atenção no versículo 2? De onde vem o novo governante? Essa vinculação com Belém, né? Exatamente. Belém, naturalmente, é a cidade ou a vila onde vivia o Davi. Mas agora, de Belém é uma cidade pequena. Efratá é um clã. A gente não usa no português o termo clã, não. É a grande família, a família extensa, né? Os efratitas são uma grande família, né? E que mora em Belém. Então, dessa família vai vir um novo governante. O que se pode ver aqui, que é a particularidade do Miqueias, é que o novo governante não virá da capital, mas da menor das vilas do interior. Então, essa é a tentativa dele dizer. O próprio Miqueias é do interior, ele não é da cidade. Ele acha Jerusalém uma cidade que deve ser condenada, porque de Jerusalém não vem coisa boa de Jerusalém. Jerusalém só tem coisa ruim em Jerusalém. Por isso ele não consegue conceber que da cidade, da capital, possa vir um novo governante. Um novo governante que vem da capital já vai estar com as ideias tudo erradas na cabeça. Então tem que vir do interior o novo governante, porque esse sim que é capaz de governar com justiça e esse é capaz de governar com paz. Então essa é a expectativa de um homem profeta que vem do interior de Judá, né? Claro que ele já esteve na capital, Jerusalém, ele conhece as tramas e as intrigas da capital, as intrigas palacianas, e por isso todo o capítulo 3, por exemplo, é contra a liderança da capital. Então, ele tem uma outra ideia de Messias. É um Messias pobre, é um Messias que vem do interior e não está vinculado à elite da palaciana. Este é um texto que também nós temos na nossa ordem litúrgica. É isso. Agora faltam 2 minutos para as 9h. Mas ainda há tempo para perguntas. Então, tá aberto. Pode falar. Eu, de qualquer maneira, vou ver de novo essa gravação, porque teve um pedaço aqui que eu até anotei, que eu tenho que escutar para entender melhor. Aproveita e perguntas, tu. Agora aquela onde o senhor fala que Isaías evita o termo rei. Sim. Esse pedacinho da sua explanação, eu não assimilei, que chega, mas não faz mal, eu vejo a gravação para captar direito. É porque se ele fala o termo rei, o termo Melech, se ele fala o termo Melech, o povo já tem na cabeça um formato. E Isaías não quer esse formato para o futuro. Por isso, ele evita o termo para que as pessoas que escutam ele não tenham já um conceito pré-formado daquilo que é um rei que eles conhecem. Então, por isso ele evita o termo. Tá agora ficou fácil de entender. Isso.
Mais alguém? Ana Rosa, Lavínia, Noabe. Eu fiquei intrigado com algumas questões. A teologia de Isaías me chamou muita atenção. Mas eu queria fazer uma pergunta antes de fazer o comentário. Quem estava reinando nesse período aí em que Isaías está falando desse novo governo? É Acais? É. Acais não ficou enciumado com esse novo modelo de governo que Isaías está apresentando para o povo, não? Olha, nós não temos a reação de Acais frente a esse anúncio ali, mas o que nós sabemos é que o Isaías não tinha medo de enfrentar o rei e dar conselhos para ele, né, de como ele achava que ele tinha que reinar, né? Ah, tá, ok. O meu comentário vai muito pertinente ao que a Miriam também coloca, sobre essa teologia de Isaías, que ele busca se distanciar desse formato de rei, né? Apresentando, então, um novo modelo de governo, com essa ideia de governo, não de reino. Isso, para mim, foi assim, bem novo, impactante, muito revelador, que isso realmente se encaixa dentro do que está posto, como o senhor explicou no capítulo 11, no versículo 1, de que este governante não é da família de Davi. É uma espécie de irmão, mas não é ali um descendente de Davi. Então isso fica muito claro aqui no versículo 1. Ele vem de Jessé, ele não vem de Davi, muito embora seja daquele tronco, é um novo rebento. Isso para mim foi assim, muito revelador, muito edificante, muito interessante, elucidativo. Quero parabenizar pelo comentário. Obrigado. Também eu concordo com o Moab, assim, eu não sei se a forma como a gente, não sei se é tradição, ou de alguma forma isso de Jesus ser descendente de Davi fica e marcou a minha trajetória e a forma de fazer teologia também, que vai dar uma guinada a partir de hoje. Então a gente tem que ter em mente que existem diversos tipos de expectativas messiânicas e profecias messiânicas. O Novo Testamento faz uma mistura disso, ou seja, o Novo Testamento pega água em diversas fontes, né? Por exemplo, pega água na fonte do profeta Zacarias, que eu nem mencionei aqui. Zacarias 9 é aquele texto onde fala do jumento, do filho de uma jumenta. Então, isso aparece no Novo Testamento como Jesus pegando o jumento, né, e com isso cumprindo a profecia de Zacarias. E Zacarias tem outra coisa, outro erro de tradução. Como eu sou, meu pão diário aqui, né, meu feijão e arroz, essa questão. Zacarias 9:9, não, como é que é? Zacarias. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Temos um canto de Advento que chama, né, que fala da filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei. Aqui ele chama de rei. É porque nessa época não existia mais rei, então não tinha mais nada na cabeça, um formato, né? O povo não sabia o que era o rei. Então, quando não se conhecia mais o rei e as suas características, a gente pode usar de novo o rei. Aqui, o Zacarias, na época de Zacarias não tinha rei, ele pode usar, eis aí vem o teu rei. O texto bíblico agora diz, da minha Bíblia de Almeida, justo e salvador, humilde e montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Essa é uma outra versão, outra visão. É do Messias pobre, né? O novo governante vai ser pobre,
ele não vem montado em cavalo, ele vem montado num jumento. Né? Ele é humilde, como diz o texto aqui. Né? E outra coisa aqui o texto fala em justo e salvador. O texto hebraico não fala em salvador. Não fala em salvador. O texto grego fala em salvador. O texto hebraico fala em carente de ajuda. Quer dizer, um rei justo e necessitado, humilde e montado no jumento. Isso aí que vai ser o Messias. Né? Então, é uma profecia do Messias pobre, humilde, que não tem poder. Então, isso aí também os cristãos pegaram essa profecia, porque Jesus também morreu, né? Ele morreu impotente nas mãos do poder. Né? Então, por isso eles contam essa história do jumento. Ele entra na cidade de Jerusalém montado num jumento. Não como aquele que vai agora conquistar o poder político, mas aquele que vai morrer sob o poder político. Então, também esta visão, que é totalmente diferente das outras que nós vimos, né? Então, existem diversas expectativas messiânicas, e nós sabemos que o Evangelho de Marcos, né, vocês conhecem o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos foi escrito para explicar quem é que é esse Cristo, quem é esse Messias e quem não é. Né? Muitas histórias do Marcos são escritas para dizer o que Jesus não é. Né? Jesus não é aquele que veio fazer milagres para os fariseus acreditarem em Jesus porque ele faz milagres. Né? O Cristo, o Messias, não é aquele que vai entrar em Jerusalém e conquistar o poder. E o Pedro diz, não, mas você vai sofrer e morrer, que é isso? Você é um Messias, você não é? Então, o que Jesus arreda Satanás, né? Então, as visões erradas do Messias que os discípulos tinham, que o povo tinha, Marcos quer desconstruir isso e mostrar que o verdadeiro Messias é bem diferente. Mas